Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Aqui é o professor Mauro Miguel e hoje nós vamos concluir a resolução do teste 2 de Física que nós realizamos na semana passada aqui na turma de voltados. Dizer que hoje veremos a parte 3. Se você não viu a parte 1 e a parte 2, eu lhe sugiro a parte desse vídeo e a ver as demais partes na descrição desse vídeo. Então, se já viu, podemos continuar. Número 17. É um experimento equivalente à conservação de energia mecânica. Um objeto de 4 kg colhido horizontalmente com uma mola relaxada de corrente elástica 100 N por metro. Esse choque a comprime 1,6 cm. Qual é a velocidade em metros por segundo desse objeto antes de se chocar com a mola? Então temos aqui esse corpo que vem em direção a essa mola aqui. Ele nos pede a velocidade desse corpo antes de colidir com esta mola. Então, vamos dizer que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. E no ponto A, temos energia cinética e no ponto B, energia potencial elástica. Em termos de expressões, temos que mv ao quadrado sobre 2 será igual a kx ao quadrado sobre 2. Daqui simplificamos esses dois valores e vamos aqui continuar. Então, v ao quadrado será igual a kx ao quadrado a dividir aqui pelo valor da massa. Então, aqui temos que v ao quadrado será igual, nesse caso, a k, que é 10 ao expoente 2, deformação que, como está em centímetro, vamos converter para metro, será 1,6 vezes 10 ao expoente aqui, menos 2, tudo isso ao quadrado, aqui a dividir pelo valor da massa, que é 4, que é 2 ao quadrado. Então, aplicando raiz nos dois membros, teremos que v será igual a 10 ao expoente 2 raiz, só fica 10 ao expoente 1. 1,6 ao quadrado só fica 1,6. 10 menos 2 só fica 10 menos 2. E 2 ao quadrado só fica 2. Então, aqui temos 1,6 a dividir por 2, dará 0,8. E 10 vezes 10 expoente menos 2 será 10 expoente menos 1. Isso que será, nesse caso, 0,08 metros por segundo. Logo, esta será a opção correta. Número 18. A figura abaixo ilustra a relação entre a força que atua num corpo na unidade do tempo. Sabendo que a massa do corpo é 5 kg, determina a velocidade do corpo em t igual a 5 segundos. Ok, aqui nós temos esse gráfico que relaciona a força e aqui o tempo. Sabemos que ao achar, nesse caso, a área dessa figura, teremos, nesse caso, o impulso. Como aquela figura trata-se de um trapézio, diremos que o impulso será igual, nesse caso, a base maior mais base menor sobre 2 vezes aqui a altura. Então, base maior será, nesse caso, esse lado, que dará 90, e base menor será 40. Então, será, nesse caso, 90 mais 40. A dividir por 2 aqui, vezes a altura, que é 5, que é deste ponto até este. Então, nesse caso, somando esses dois valores, dará, nesse caso aqui, 130 a dividir por 2 vezes o 5. Aqui que será, nesse caso, 65 vezes 5. Isso que será, nesse caso, 325 newton vezes segundo. E sabemos também que o impulso é igual aqui a quantidade de movimento. Então, se impulso é igual a esse valor, logo que será igual, nesse caso, a 325 kg vezes aqui metros por segundo. E por fim, diremos que Q é igual a mv. Logo, aqui diremos que V será igual a Q sobre a massa. Então, aqui Q é 325 a dividir por 5 da massa. Então, V será igual, nesse caso, a 65 metros por segundo. Logo, esta será a opção correta. Número 19. Um corpo de 4 kg deixa uma trajetória retilínea que obedece à seguinte função horária. Essa função aqui, onde x é medido em metros e t em segundos. Conclui-se que a intensidade da força resultante do corpo em Newton vale. Então, aqui temos que usar a seguinte expressão, que força é igual a massa vezes a aceleração.
Então, vamos pegar aqui nessa expressão que é x é igual a 2 mais 2t, vai ser igual, nesse caso, ao aqui vai ser mais, né? Mais 4 aqui t ao quadrado. E essa outra expressão que diz que x é igual a x0 mais v inicial t mais aqui 1 sobre 2 a t ao quadrado. Então vamos igualar esses coeficientes para poder encontrar aqui a aceleração. Então a será igual nesse caso a 8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui será 4 da massa e 8 da aceleração. Isso que será nesse caso 32 Newton. Logo teremos aqui essa opção. Número 20. Uma criança de massa igual a 20 kg desce de um escorregador com 2 metros de altura e chega no solo com velocidade de 6 metros por segundo, sendo 10 metros por segundo ao quadrado o módulo de aceleração da gravidade local. A energia mecânica dissipada em Joule é igual a... Então temos aqui essa figura, aquela criança que sai do ponto A até o ponto B. Então aqui, como a dissipação de energia devido ao atrito, diremos que a energia mecânica no ponto A será igual à energia mecânica no ponto B mais as perdas de calor durante, nesse caso, o trajeto. Então, isolando Q, diremos que Q é igual à energia mecânica no ponto A menos energia mecânica no ponto B. No ponto A, temos energia potencial devido à altura e no ponto B, energia cinética devido à velocidade. Por fim, diremos que Q é igual a mgh menos mv ao quadrado sobre 2. Então, aqui, Q será igual ao valor da massa, que é 20, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 2, menos a massa é 20, que é 2, vezes 10, vezes a velocidade ao quadrado, esse ao quadrado será, nesse caso, 36, aqui a dividir por 2 da fórmula. Esse valor simplifica com este. Então, aqui teremos 20 vezes 2 dá 40, com aquele 0, 10, será aqui 400, menos aqui 360. Isso que será, nesse caso, 40 Joule. Logo, esta será a opção correta. Número 21. Um bloco de massa 0,6 kg é abandonado a partir do repouso no ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2 metros da altura da base da pista, onde está fixa uma mola de corrente elástica a 150 Nm por metro. São desprezíveis os efeitos de atrito e a dura-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A máxima deformação da mola vale em metros. Então aqui nós temos essa figura, esse bloco vai cair e vai deformar completamente esta mola. E aqui nos pede a deformação. Então nesse caso diremos que a energia mecânica no ponto A será igual à energia mecânica no ponto B. No ponto A temos energia potencial gravitacional e no ponto B energia potencial elástica. E como expressões teremos que mgh será igual a kx ao quadrado sobre 2. Então, daqui x ao quadrado será igual, nesse caso, a 2 vezes a massa, a gravidade, vezes a altura, a dividir aqui pela deformação. Então, direi que x ao quadrado será igual a 2 aqui, vezes a massa, que é 6 vezes 10 ao expoente menos 1, vezes 10 da gravidade, vezes 2 da altura, a dividir aqui pela deformação, que vai ser, nesse caso, 150, que é 15 vezes 10. Então, esse 10 expoente menos 1 sai com esse 10 expoente 1. X ao quadrado será igual, nesse caso, a 2 vezes 6, 6 que é 2 vezes 3, vezes aqui esse último 2. E 15 é 5 vezes 3 vezes 10, que é 5 vezes 2. Este 2 sai com esse 2, esse 3 sai com esse 3.
Então, x ao quadrado será igual, nesse caso, a 2 ao quadrado, aqui a dividir por 5 ao quadrado. Aplicando raiz nos dois membros, teremos que x será igual, nesse caso, a 2 a dividir por 5. Então, x será igual, nesse caso, a 0,4. Eu já disse aqui em algumas aulas que dividir por 5 é multiplicar o numerador por 2 e dividir por 10. Então, seria 2 vezes 2, que é 4, dividir por 10, 0,4. Logo, esta será a opção correta. 22. Uma partícula de massa m e velocidade v efetua um choque central e unidimensional contra outra partícula de massa 2m. Se após o choque as partículas param, a velocidade da segunda partícula antes do choque era... Nós temos aqui essa figura. Então, aqui no início do movimento, os dois corpos estavam em movimento. No entanto, após a colisão, os corpos param. Por isso que aqui Vf é igual a 0. Nós temos aqui que usar esse princípio que a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. E por fim teremos essa expressão mais longa. Como V final é igual a 0, ou seja, depois da colisão não há mais movimento, todo esse segundo membro será igual a 0. A massa do corpo 1 vale m. V1 antes da colisão é simplesmente aqui o V. Mas aqui a massa do segundo corpo é 2m, está aqui, 2m, de Mauro Miguel, brincadeira, vezes aqui V2 antes da colisão, vai ser igual a 0. Então aqui V2 antes da colisão será igual, nesse caso, esse mv vai para outro membro, fica negativo, não será nesse caso menos mv aqui a dividir por 2m. Esse m simplifica com esse m, então teremos nesse caso que v2 antes da colisão vai ser nesse caso menos v a dividir por 2. Logo, esta será a opção correta. Quer dizer que esse segundo corpo estava no sentido contrário ao primeiro. Número 23. Um homem de 100 kg corre ao encontro de um carrinho de 30 kg que se desloca livremente. Para um observador fixo no solo, o homem se desloca a 3 metros por segundo e o carrinho a 1 metro por segundo, no mesmo sentido. Após alcançar o carrinho, o homem salta para cima dele, passando ambos a se deslocar, segundo o mesmo observador, com velocidade estimada de... Nós estamos perante uma colisão inelástica, aquela que após o choque os dois corpos movem-se juntos, como pode ver aqui. Então aqui vamos dar esse princípio que Q antes da colisão vai ser igual a Q depois da colisão. E aqui teremos essa expressão. Como disse, os dois corpos após a colisão movem-se com a mesma velocidade. Então diremos que V1 depois será igual a V2 depois, que por fim será nesse caso VF. Então temos essa expressão, né, mais compacta. Então agora o que vamos fazer é só isolar o VF. Diremos que VF será igual a esse primeiro termo, que será nesse caso M1 V1A mais M2 V2A, sobra aqui M1 mais M2. Então aqui vamos continuar. Será aqui massa 1, que é 70, que é a massa do homem, vezes V1A, que será 3 metros, mais massa 2, que será 30, vezes V2A, que é 1, sobre a soma das duas massas, que será 70 mais 30, 100. Ok, 3 vezes 7 dá 21, com aquele 0, 210, mais aqui 30, a dividir aqui por 100. Isso que será nesse caso 240 a dividir por 100. Vamos dizer que isso aqui é 2,4 metros por segundo. E aqui teremos a opção correta. Número 24. Um corpo A de massa 10 gramas move-se sobre uma superfície lisa e horizontal com velocidade de 4 kg e colidido com um corpo B de massa 20 gramas que se encontra em repouso. Após a colisão,
o corpo A retrocede movendo-se com a velocidade de 1 metro por segundo. A velocidade do segundo corpo B em metros por segundo após a colisão é igual a... Então aqui vamos usar nesse caso este princípio, que Q antes é igual a Q depois. Agora temos essa expressão um pouco mais longa. Ok, é o seguinte, dizem que após a colisão o corpo A retrocede. Então aqui não importa se essa velocidade nos dá em módulo ou negativa, vai dizer que retrocede ou recua. Ao substituir aqui, será nesse caso M1, que vale 10 gramas, e aqui vamos colocar nesse caso menos 1. Essa é a velocidade do recuo do primeiro corpo. Nós vamos trabalhar com as massas em gramas, porque no final elas vão simplificar. Então aqui vamos continuar, mais aqui 20 V2D. Então massa 1 vale 10 vezes V1A, que vale 4, mais 0, por dizem que o segundo corpo no início ele estava em repouso. Então aqui 20 V2D será igual a 40 mais 10. Aqui teremos menos 10, quando vai para o outro mesmo vai ficar positivo. Só isso. Então V2D será igual a 50 a dividir aqui por 20. Simplifico esses dois, então V2D será igual aqui a 2,5 metros por segundo. Logo, esta será a opção correta. 25, nosso último exercício, tem o seguinte enunciado. Um corpo é lançado verticalmente para cima com a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, qual será a velocidade do corpo 4 segundos após o seu lançamento? Temos aqui, nesse caso, essa ilustração. Ok, é o seguinte. Se esse corpo aqui começa o seu movimento com V de 30 metros por segundo, quer dizer que o seu tempo de subida é em 3 segundos. O tempo de subida é o tempo que o corpo leva desde a posição de lançamento até a altura máxima. Então, se nos pedem aqui a velocidade quando o tempo é 4 segundos, quer dizer que estará já a descer. Logo, a velocidade tem que ser negativa. Então, será A ou B. E em termos de expressão, teremos essa expressão aqui, que V é igual a V inicial menos GT. Então, V será igual a 30 menos 10 vezes aqui 4. Isso que será 30 menos 40, simplesmente menos 10 metros por segundo. Na verdade, isso aqui foi um bônus, né, que eu dei para a turma. Então, antes de terminarmos essa aula, vamos ver aqui a pauta dos estudantes. Essa aqui foi a pauta para o teste 1 aqui para o teste 2. Ok, aqui temos o Barney e o Lino que não querem sair, nesse caso, do pódio. O Glenn não quer sair do 18 e temos aqui os demais estudantes. Como pode ver, a simulação está razoável, ótima, né? Temos aqui alguns alunos que não se deram bem. Alguns aqui são novos estudantes, por isso ainda estão a enquadrar. E aqui embaixo temos pessoas que não fizeram o teste. Então, como pode ver, os nossos estudantes estão a progredir. E dizer que estamos a dar as aulas aqui na modalidade online, embora segundo o último pronunciamento parece que voltaremos às aulas presenciais na TR. E dizer que nós temos exames resolvidos de Física de 2013 a 2020 em PDF e também o manual gatilho de Física. E também, para poder estudar conosco presencialmente ou online, pode nos conectar a partir deste número. Tchau e até o nosso próximo vídeo.